Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero falar com você, te dar algumas dicas sobre um assunto extremamente importante em qualquer prova de língua portuguesa para concursos. Eu estou falando da concordância com os verbos derivados do verbo ter. Se ficou um pouquinho confuso, não se preocupe que eu vou mostrar para você quais são esses verbos e como a concordância ocorre com tais verbos, ok? Então fique bem atento a essa aula porque eu tenho certeza absoluta que ela será extremamente útil para você começar a acertar mais questões de concordância verbal. E não importa qual seja a banca organizadora, porque concordância verbal é um assunto extremamente explorado em qualquer prova. Então, para a gente começar, o que você precisa lembrar? Que a concordância natural da nossa língua é feita da seguinte maneira. Eu vou te dar um exemplo aqui. A menina come mal. Eu tenho aqui uma concordância natural da nossa língua. Por quê? Eu faço a pergunta ao verbo, quem come mal? E esse verbo me responde, a menina. Você percebeu que o núcleo do sujeito está no singular. Logo, o verbo também deve permanecer no singular para fazer a perfeita concordância entre os termos. Agora, se eu precisasse fazer uma concordância no plural, naturalmente eu iria adicionar um elemento a essa forma verbal come. Veja só, se eu falasse assim, ó, as meninas comem mal. Percebeu que a única coisa que foi adicionada aqui a esse verbo para a gente fazer a concordância agora no plural foi a letra M. Então, naturalmente, na nossa língua, a concordância acontece dessa forma, acrescentando alguns elementos ao verbo. Então, somente para você ter a análise aí, nós temos aqui o sujeito, agora o núcleo do sujeito está no plural, o verbo vai permanecer no plural para concordar com o sujeito no plural. Isso é o que acontece naturalmente na nossa língua em relação à concordância verbal. Contudo, isso não acontece com alguns verbos da nossa língua. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Verbo ter e verbo vir apresentam uma estrutura diferente, mas no vídeo de hoje eu quero focar na concordância com os derivados do verbo ter. E quais são os verbos derivados de ter? Bom, existem vários, mas eu quero te dar aqui os mais importantes, os que aparecem com mais frequência em provas de concurso. Os dois primeiros são estes, manter e também deter. Esses dois aqui vão aparecer na sua prova, principalmente se você for fazer uma prova do IBFC ou da FCC, Fundação Carlos Chagas. Então, esses dois aqui provavelmente vão aparecer. Outros verbos também derivados do verbo ter que podem aparecer na sua prova. Veja aqui, ó, verbo reter, também verbo conter, também verbo abster e o último que eu vou colocar aqui, verbo obter, ok? Existem outros, com certeza, nós temos aí cerca de 12 mil verbos na nossa língua e o meu objetivo aqui não é colocar para você todos os verbos derivados de ter, e sim aqueles que aparecem com maior frequência nas provas, ok? E o que você não pode esquecer? Muito simples. Como ocorre a concordância com esses verbos? Lembra que eu falei anteriormente que a forma natural de haver concordância verbal na nossa língua é com o acréscimo de alguns elementos, alguns morfemas aos verbos. E com os derivados do verbo ter, isso não acontece. Nós temos uma concordância um pouquinho diferente. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Veja, eu tenho, ó, ele mantém com acento agudo, justamente para marcar que este verbo está na terceira pessoa do singular. E o sujeito a que ele faz referência também está na terceira
pessoa do singular. É diferente da terceira pessoa do plural. Quando eu falo eles mantêm, agora eu preciso colocar o acento circunflexo para marcar a concordância na terceira pessoa, agora do plural. Então, deixe-me colocar aqui terceira pessoa do plural. Então, o que você percebeu aqui? Que o que vai diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural nos verbos derivados de ter é o acento. É exatamente isso que vai diferenciar essas pessoas gramaticais. Da mesma forma, vai ocorrer com qualquer tipo de verbo derivado de ter. Vou te dar aqui o exemplo do verbo deter. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui embaixo, eu tenho aqui ele detém com acento agudo e eles detêm com acento circunflexo. Então não se esqueça, o acento que vai marcar a diferença entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, tudo bem? Agora vamos para alguns exemplos. Eu vou te mostrar na prática como isso acontece e como você deve analisar cada uma das alternativas. Aqui eu coloquei 3 alternativas, mas lá na questão você vai analisar 4 ou 5 alternativas, tudo vai depender da banca organizadora. Então veja a letra A. Marcos, apesar de João não aceitar, detém 25% da empresa. O que você vai fazer para analisar se a concordância está correta ou não? A primeira coisa é marcar o verbo. Não importa o tamanho da frase, não importa a banca organizadora. Os passos são os mesmos. Então, o primeiro passo é você marcar o verbo. Qual é o segundo passo? Você identificar o sujeito. Então, eu faço a pergunta ao verbo. Quem detém 25% da empresa? Nós temos a resposta aqui, ó, Marcos. Então, Marcos é o sujeito da oração. Eu posso trocar Marcos por ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Então, o que você percebeu? Que terceira pessoa do singular. Aqui nós temos um verbo derivado do verbo ter. Lembra? É o verbo deter nesse contexto. Então, o verbo deter, terceira pessoa do singular, o que eu tenho que fazer? Simplesmente colocar o acento agudo para dizer que este verbo está na terceira pessoa do singular. Logo, nós temos uma concordância perfeita, justamente porque o sujeito também está na terceira pessoa do singular. Então, essa alternativa aqui está ok, está perfeita. Agora veja a letra B de bola. As palavras do filósofo Feuerbach, um pensador já tão distante de nós, mantém-se como um preciso diagnóstico. O que você vai fazer primeiro? Marcar o verbo. Depois disso, você precisa identificar o sujeito. O que se mantém como um preciso diagnóstico? Veja que eu tenho o sujeito, as palavras do filósofo Feuerbach. Então, eu consegui achar o sujeito da oração. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? Veja que é o termo palavras. E palavras está no plural, logo nós temos um problema em relação à concordância verbal. Percebeu que aqui a forma verbal mantém está na terceira pessoa do singular? Existe aqui o acento agudo. Então, somente para você lembrar, ele mantém acento agudo e eles mantêm acento circunflexo. Então aqui, como você viu, nós temos um problema em relação à concordância verbal. Essa alternativa foi retirada de uma prova da Fundação Carlos Chagas. O que a FCC queria aqui com essa alternativa? Confundir você. Existe aqui um elemento explicativo distanciando o sujeito
do verbo. Isso é um padrão da Fundação Carlos Chagas. Eu já até havia falado no vídeo anterior sobre os 3 assuntos mais explorados, que a FCC justamente faz esse distanciamento entre sujeito e verbo para você errar a questão. Mas você está vendo aqui que não existe mistério algum. Você precisa saber, é lógico, o passo a passo. O que você tem que fazer primeiro? Depois disso, o que você tem que fazer? Então, seguindo esse passo a passo, você consegue facilmente perceber que a questão tem um problema em relação à concordância verbal. Então, se o núcleo do sujeito está no plural, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu preciso colocar esse acento agudo. Então, mantém-se com acento agudo justamente para fazer a concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, mantém-se como um preciso diagnóstico. Então, nós vimos que a letra B tem uma incorreção em relação à concordância. A forma correta é mantém-se com o acento circunflexo. Agora veja a letra C de casa. Há casas com lareira que se mantêm frias. O mesmo passo a passo que a gente vai fazer. Primeiro, marcar o verbo. Depois eu preciso achar o sujeito da oração. Quem se mantém frias? As casas. Só que essa frase é um pouco diferente das outras duas. Por quê? Aqui aparece o pronome relativo. Deixe-me colocar aqui, pronome relativo. Você tem que tomar muito cuidado quando na frase aparecer um pronome relativo, porque se esse pronome exercer a função de sujeito, o verbo deve concordar sintaticamente com ele. Então, trocando isso em miúdos, porque talvez possa ter ficado um pouco difícil para você. O que é um pronome relativo? E a principal característica do pronome relativo é fazer referência a um termo anteriormente citado. Ótimo! A que termo o que faz referência? Ao termo casas, porque afinal de contas são as casas que se mantêm frias. Ótimo! Então, o que retomou o termo casa. Agora eu preciso analisar qual é a função sintática desse pronome relativo. O que eu vou fazer? Eu preciso reescrever a oração iniciada pelo pronome relativo que. Vamos fazer isso passo a passo para você entender. Veja, eu tenho aqui, ó, o que retoma o nome casas, então vou colocar aqui casas, se mantém da forma como está, mantém frias. Ótimo. Agora ficou mais fácil da gente perceber se há erro ou não nessa frase. Vou fazer aquela mesma estrutura, aquele mesmo passo a passo. Vou marcar a forma verbal e faço a pergunta: quem se mantém frias? Ora, as casas. Então eu tenho aqui o sujeito da oração. Percebeu que casas está aqui na terceira pessoa do plural? Logo, nós temos um problema em relação à concordância verbal, justamente porque a forma mantém está na terceira pessoa do singular. O que eu preciso fazer aqui? Colocar o acento circunflexo. Aí sim, eu tenho uma forma verbal na terceira pessoa do plural e aqui um sujeito que eu posso colocar aqui facilmente para você perceber, elas mantém terceira pessoa do plural também. Ótimo, só que isso aqui é na reescritura que nós fizemos. E na frase original, como é que fica? Como o pronome relativo retoma o termo casas, ele funciona sintaticamente como sujeito da oração. Eu costumo dizer que ele é um sujeito sintático, mas nós temos o sujeito semântico, que é justamente o referente dele. Então, casas é o referente dele, esse que é um sujeito sintático. Nós temos um problema em relação à concordância verbal aqui. O que a gente tem que fazer para consertar essa concordância? Justamente colocar aqui, ó, o acento circunflexo, ok? Então não se esqueça, quando aparecer o pronome relativo, você sempre deve buscar o referente e é lógico analisar se esse pronome relativo funciona sintaticamente como sujeito da oração. Então, letra C, nós temos um problema em relação à concordância. A forma correta, reescrita correta, é com um acento circunflexo aqui na forma
mantém. Esse é um assunto extremamente cobrado em qualquer prova de concurso público e você deve dominar cada um desses passos para você conseguir, na hora da sua prova, não ter qualquer tipo de dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para a sua preparação e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!